Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde, Boa tarde. tudo bom? Tudo jóia? Maravilha. Meio nervoso para a apresentação, mas vai dar tudo certo, né? Vai dar Ah, tudo dá tudo certo. certo. Você é o Eu sou o Nairobi. Nairobi, Nairobi. Daniel, Ricardo, Lília, Juliana. Tá sozinho nessa aí, meu? Você é do Mackenzie, né? Sou do Mackenzie. Sou do Sim. Mackenzie. Aluno da professora Lilian aí do mestrado há um tempinho. E ela que me motivou aí a fazer a inscrição Qual o e mestrado que você está fazendo? então, eu terminei, eu terminei o mestrado profissional em administração e desenvolvimento de negócios. Bem bacana. Foi bem legal. Eu acho Terminou que quando? terminei no finalzinho de, aliás, na metade de 2022. Ah, tá, tem um Na tempinho. metade de 2022. E, e, e bem legal, assim, tanto pelos professores quanto pela turma também. Uma pessoal super participante, empolgado, tal. Então dava mais, acho que dava mais, tinha mais interesse, né, em fazer as apresentações, estudar os casos, buscar bibliografia. Foi bem bacana. É, eu sou lá do Mackenzie também. Ah, que legal. Eu estou fazendo pós-doutorado lá, Que justamente no mestrado bacana. profissional. No mestrado, como é que é? Você- É, eu tô lá com o pessoal do mestrado profissional, fazendo Ah, pós-doc. que legal, Rubens. Muito bom, muito bom. E você tá gostando do doutorado? Como é que tá lá? Não, o doutorado eu já fiz, né? Eu tô fazendo Ah, você pós-doc lá. Ah, você tá fazendo Porque eu, pós-doc. Caramba. o mestrado profissional lá, esse ano, ele ganhou uma pontuação nova lá. Foi para 4 na CAPES, né? Tá. E, e aí abriu uma vaga lá de pós-doc lá no mestrado. Aí o Nossa, Alexandre Capelozzi me convidou lá, porque a gente já trabalha, já Ah, trabalhou legal. junto já, né? Legal, legal. Aí Eu ele tive foi, aula com ele. Tive aula é, com ele no módulo, lá. Bem eu fiz, bacana, super. eu fiz as aulas lá com ele, lá como tutor também. Foi Ah, que legal. em junho, né? Aí que apresentamos Isso. trabalho lá, né? Ele montou o grupo lá, a gente fez as Oh, apresentações lá. que Mas bacana, o meu Rubens. mestrado é legal. Nossa, foi super bacana. A gente fez durante a pandemia, assim. Eu para ser super sincero, eu falei, nossa, como é que vai ser durante a pandemia? A gente vai fazer um mestrado remoto. Eu fiquei bem apreensivo, assim. Mas, Rubens, vou te falar, foi a melhor coisa que eu fiz. Foi a É, melhor coisa. Por tem, tudo, assim, sabe? Pelo período que a gente ficou em casa estudando, pelos professores, e pelos colegas. Pô, a gente conversa até hoje. Tem grupo de WhatsApp, se encontra é, no Mackenzie, vai comer pizza. Nossa, foi super bacana. o Mackenzie é top. Ah, é muito legal. Não, eu fico muito feliz, né? Tem essa coisa da cultura, né? A cultura É, lá é muito forte, né? De ser é. maquinzista, de fazer parte do grupo. Isso faz muita diferença. Acho que isso tem um significado muito grande. Ainda mais agora, né? Que todo mundo fala de pertencimento, etc. Puta, isso faz muita diferença. É muito bom, né? É muito bom poder dividir isso. Tem que fazer o doutorado agora, né? Eu preciso reunir coragem. Eu vou ter que reunir bastante coragem e Fazer o doutorado agora. é. Se pegou o Vamos gosto no ver. mestrado, aí já tem que. Quando Não, eu fiz o mestrado na FECAP, né? Aí tá quando eu bom, terminei o mestrado, aí me convidaram para fazer o doutorado na FEI. tá. Aí eu fui, fiz lá os testes, passei, né? Aí me formei em 2020, Nossa, que legal. bem no meio da pandemia. A minha Que- defesa de tese foi a primeira que foi feita via Zoom, porque era tudo presencial, né? Tem Entendi. aquele negócio de evento público, né? É aberto ao público, né?
Depois acho que não teve mais presencial, viu? Fui o Não, mas olha, primeiro. nada mal fazer essas apresentações de casa, viu? Melhor É, coisa que tem. quando eu fiz a defesa do mestrado, eu levei minha mulher, meus filhos, foram tudo junto lá na FECAP, lá, É, que tiraram lá, legal. viram, né? É, Agora baita orgulho, né? no doutorado, aí foi via Zoom, 3 horas de machadada lá e aí Três deu horas. 3 horas Três defesa. horas. 3 horas. Caramba, 3 horas demora. A tua argumentação É, demorou todo. Caramba! demorou 1 hora, né? Mas aí são 5 professores, né, para Ah, sim, ainda tem fazer os as observações, né? questionamentos. Aí, Exatamente. aí demorou mais, né? Porque no mestrado são dois professores, né? No doutorado são 5. Exato. E aí foi, não. Nossa, que legal, que legal. É, eu vou precisar de um tempo para assimilar isso e decidir mais para frente. É. Não pode demorar muito, não, porque quanto mais tempo passa, fica. Fica É mais bom, difícil, né? mais difícil. Tem que já pegar e já. Eu, Legal. como eu ganhei a bolsa do CAPES, né? Então eu já Tá. fui direto e fiz. Eu tenho empresa de consultoria, né? Então estava Que mais legal. flexível, eu podia ir lá, né? Agora tem essa situação Cons- que o doutorado você não consegue. Tem aula à tarde, né? Tipo no mestrado profissional que você fez, aula de sexta-feira, sexta e sábado, né? Então é mais. Sim, sim, Dá para trabalhar, não exatamente. tem Isso problema. ajuda. Agora no doutorado já não. Já Aula é à tarde mais. não tem um doutorado profissional. Tem na FGV lá, mas ixi, É, 10 mil por tam- mês. Não tem exato. bolsa, não tem bolsa, não tem nada, né? Agora os acadêmicos aí tem bolsa, tem Exato. tudo. Até falta gente, viu? Mas por conta disso aí, dessa dedicação que tem que ter, acaba sobrando vaga. Porque o cara Sim. tem que ficar 4 anos estudando lá e talvez consiga uma bolsa, a taxa lá que é da matrícula, mas aí É, tem que ver mas, como que mas, vai mas é. sobreviver, né? Não, sim, não dá. É super complicado. São valores irreais, assim, né? Está bem distante, não dá. Não dá, é complicado. É complicado. Mas, assim, acho que, não sei, talvez. Eu não sei se o Mackenzie, eu acho que esse ano deve lançar, ou lançou como no começo do ano, o doutorado profissional. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Eu vou dar uma olhada, porque acaba sendo interessante também, né? Sim, porque aí o pessoal do mestrado já dá continuidade, né? Fica na mesma Exato, linha, né? exato, exato, Fica na mesma exato. linha e vai pra frente, né? É, O Alexandre comentou comigo que eles estavam trabalhando pro doutorado lá. Agora eu não sei se. Não cheguei a perguntar para ele se já tinha gente fazendo. Eu é, sei que o acadêmico tem, né? Até lá no não, mestrado sim, sim. profissional, tinha uns alunos lá do doutorado fazendo disciplina lá, defendendo crédito. Aham. Então, a turma, e uma parte da turma estava interessado. Até um colega nosso, ele está fazendo o doutorado dele profissional no Sul. É uma universidade no Sul que, durante o mês todo, as aulas são remotas, mas tem uma vez no mês que ele tem que estar lá. Hum, Então, como ele viaja bastante, ele falou, Nairobi, vale a pena, etc, tal. Então, ele tá mandando bala. Ele terminou o mestrado e aí já engatou. Terminou em 2022 e já engatou esse outro curso. Bem legal. E ele tá bem feliz. A gente se encontrou, acho que tem uns 2 ou 3 meses. E ele falou, nossa, cara, tava super nervoso. Achei que no começo achei que não ia conseguir, etc. Mas a dinâmica era muito parecida, né, com os estudos de caso, as pesquisas, sim, etc. sim. Aí eu falei, mais uma referência legal, né? Tão positivo. É a segunda informação já para me animar ainda. De repente no ano que vem, quem sabe, né? Quem sabe, né? É isso aí. Desejo sucesso para vocês, tá? Então vai dar. Obrigado, Rubens. Valeu. Para nós, vai dar certo. Vai dar É, certo. Esperar aí mais 2 minutinhos, a gente já faz a abertura. Você é o claro. moderador aí da sala. Ah, legal. Legal. E tem mais gente para entrar, São Rubens? 4 artigos aqui, né? Ah, tá bom. São 4 artigos que vão ser apresentados hoje, né? Perfeito. A gente tem 5 pessoas por enquanto.
Então são 18h45. Eu vou fazer a abertura aí dos trabalhos, né? Eu vou me apresentar para o pessoal que não me conhece. Estava conversando aí com o Nairobi, né? Mas não sei se todos escutaram, né? Então, meu nome é Rubens Santana, eu vou ser o moderador aqui da sala. Então, hoje a gente vai apresentar 4 artigos, né? Eu sou doutor em administração de empresa, tenho mestrado e doutorado em administração de empresa. Estou fazendo pós-doutorado na Universidade Mackenzie. E aí como o Mackenzie é um dos associados aí do Congresso, né? Eles me convocaram para hoje e amanhã fazer a moderação. Então, as regras, né? Então, são 15 minutos para cada grupo apresentar o artigo e mais 5 minutos depois para a gente fazer comentário. Então, eu peço para a gente tentar ficar dentro do horário, né? Porque são 1h30, são 4 artigos, só de artigos são 1 hora de apresentação, depois mais 5 minutos de cada um já dá 20 minutos, já deu horário, né? Então, a gente fica dentro do tempo. E a gente pode começar aqui, tem uma ordem que eu recebi aqui. Aí o primeiro artigo seria o desenvolvimento de negócio com promoção de impacto social para o mercado de ERP. Esse seria o primeiro. É o Daniel, Ricardo e a Lilian. Aí depois seria a transformação digital no TJSP, com a Juliana e a Cristina, da UFSCar. O outro, a maximização da criação de valor para clientes internos e externos, com a convergência das melhores práticas realizadas e a tecnologia de CRM utilizada em uma instituição financeira. Com o Nairobi, e tecnologias digitais, desenvolvimento acadêmico, um relato técnico da experiência de estudantes de administração na modalidade EAD, em um projeto de extensão. Então, o primeiro grupo, os representantes estão aí? Sim, É creio que o Daniel também já esteja entrando. Eu sou a Lilian, coautora dele. Tá Ele que vai bom, fazer a apresentação. tá. Tudo bom, Lília? Ah, a Tudo bem, senhora eu você? conheço. Estou fazendo, sim, a gente se conhece. E eu estou fazendo um tchau também para o Nairobi, porque eu também sou coautora dele. Lília é minha professora querida. Você não- É, Eu não sei, talvez, se o Daniel, ele me disse que ia entrar bem antes para assistir trabalhos, talvez seja melhor pular para o Nairobi, porque ele não está aí ainda, né? Não sei se sim. para Não, ganhar não tem tempo. problema. Não tem problema. A Você pode gente começar, também pode Nairobi? apresentar. Claro. É. Então, você, qual que seria o seu trabalho? Ó, a transformação digital? É o segundo, Tá, a Juliana que vai apresentar. tá bom. Então, vamos fazer assim, então, a gente, por ordem aqui, né? Aí a transformação digital no JSP. TJSP. Aí, se você puder começar. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo Eu bom, vou Juliana? compartilhar, bem, eu vou compartilhar aqui com vocês, aí vocês me falam se está aparecendo aí para a tela, por favor. Sim, apareceu. Certinho? Sim. Então, eu vou começar aqui a nossa apresentação. É, eu vou falar, né? Primeiro, eu sou a Juliana, eu formei no mestrado em administração, né, pela UFSCar. E o meu relato técnico, né, foi realizado depois da minha dissertação, né, depois da minha defesa de dissertação. É, o relato técnico, né, é a transformação digital no TJ, São Paulo, um relato técnico sobre a implementação do sistema de automação da justiça, o SAGE. Com o objetivo, né, desse relato técnico, ele é apresentar um modelo de análise, né, para a transformação digital na quarta vara civil da comarca de Bauru, que é uma das comarcas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Eu trouxe aqui para vocês, né, a agenda aqui do relato técnico. Eu vou falar um pouco sobre a introdução, o contexto e a realidade investigada, o diagnóstico do problema ou oportunidade, né, a proposta de intervenções e melhorias, e depois as conclusões e as contribuições. Bom, a transformação digital, né, dentre as diversas definições aí trazidas pela literatura, uma delas propõe que ela é uma adoção, né, e integração de tecnologias digitais em todos os aspectos de uma organização, com o objetivo sempre de melhora da eficiência, produtividade, inovação e capacidade de atendimento de novas demandas. Para Alvarenga, né, a transformação digital também ela é uma mudança organizacional. E ela não se dá apenas com a implantação de uma nova tecnologia, mas também de mudança na cultura institucional de uma empresa ou setor público. Para a Veile, né, a transformação digital ela se dá em 3 dimensões, né, que é a dimensão humana, tecnológica e organização, e há também as suas intersecções, né, que é a dimensão humana, tecnológica, organização tecnológica e organização humana. Bom, no Tribunal de Justiça de São Paulo, né, ele é o maior tribunal de justiça da América Latina. Hoje ele tem 360 desembargadores, mais de 2.000 magistrados em primeiro grau, quase 50 mil servidores e 20 milhões de processos e 23 mil ações todos os dias, né? Então, no TJ foi um desafio, né, para eles implementar até o final do ano de 2015, em todo o Judiciário Paulista, a transformação digital. E aqui se deu, né, por meio do processo judicial eletrônico, nos 331 fóruns do Estado de São Paulo. Para isso, eles criaram, né, um projeto chamado Projeto 100% Digital, que para a implementação da nova tecnologia que é o SAG, né, o Sistema de Automação da Justiça. Hoje, o TJ ele já está com 100% de suas unidades judiciais digitalizadas, né? Bom, o relato técnico, né, ele vai investigar especificamente a transformação digital ocorrida na 4ª Vara Civil da comarca de Bauru. A coleta de dados, né, ela se deu por meio de 3 instrumentos principais: a pesquisa documental, a observação participante e entrevistas semi-estruturadas, né? A pesquisa documental, ela se baseou em leis, decretos, portarias, sites governamentais e outros documentos também institucionais, né, sobre a implantação do processo judicial eletrônico, especialmente do TJ, São Paulo. Já a observação participante, né, ela foi realizada por uma das pesquisadoras, já que eu, né, sou servidora da 4ª Vara Civil aqui de Bauru e participei desse momento de transição do processo físico para o digital. Bom, aí foram as entrevistas, né, elas foram realizadas com os servidores e o magistrado da 4ª Vara Civil de Bauru, para poder compreender, né, os impactos da transformação digital, o mapeamento, né, das práticas e valores e entender também os desafios e os benefícios da transição do processo físico para o digital, baseando, né, naquelas dimensões propostas por Veile. O roteiro de entrevista, ele foi desenvolvido a partir da revisão teórica, né, e da população de 12 pessoas que integram, né, a 4ª Vara Civil, foram entrevistados 8 servidores, que representam 66,6% do total, que esses efetivamente eles participaram, né, do processo de transição do processo físico para o digital. A análise de todos esses dados, né, elas foram transcritas, né, as entrevistas elas foram transcritas e adicionadas em um projeto de análise no software Atlas TI e realizado em 5 etapas. Aqui eu trago para vocês, né, a análise, depois da análise dos dados, né, nós conseguimos aqui correlacionar entre as dimensões propostas por Veile
e as principais respostas dos entrevistados, né? Quais as dimensões que cada uma aliás, conforme os resultados obtidos nas entrevistas, né, nós fomos fazendo essa correlação em relação a cada uma das dimensões propostas por Vale, e a fim de a gente verificar qual que era o desenvolvimento ali de cada uma dimensão na quarta vara civil de Bauru, né? Então, a gente pode observar aqui que muitas das respostas não houve oferta de curso de informática, né? E cada uma dessas respostas, elas estavam correlacionadas a algumas das dimensões lá propostas por Vale. Da mesma forma, né, a gente fez em relação aos benefícios também, porque a gente analisou, né, os principais benefícios encontrados na literatura e fomos também correlacionar as respostas dos entrevistados e como que foi o nível de atendimento de cada um dos benefícios em relação à entrega do resultado, à qualidade do serviço, na produtividade e também nos atendimentos das expectativas do cidadão, né? Então, a gente também conseguiu correlacionar aí os benefícios citados na literatura e as principais respostas dos entrevistados. Depois de toda essa análise de correlação dos desafios e dos benefícios encontrados, né, e sentidos ali pelos servidores da Quarta Civil, a gente conseguiu montar um modelo de investigação para a transformação digital. Então, conforme as dimensões aqui propostas por Weiler, né, a gente conseguiu fazer a gente conseguiu analisar a quarta vara civil, quais os níveis de desenvolvimento dela em relação à dimensão humana, que aqui no caso foi parcial, em relação a cada uma das dimensões, e depois em relação aos benefícios, a gente também conseguiu analisar o nível de atendimento em relação a cada um deles, né? Então, esse aqui é o nosso modelo de investigação para a transformação digital. Após tudo isso, né, a gente conseguiu concluir, né, que em relação ali à quarta vara civil, algumas dimensões elas estavam mais desenvolvidas que outras, né, que impactou de forma significativa no processo de transformação digital. Por exemplo, na dimensão organização humana, não houve desenvolvimento no momento da implantação do processo judicial eletrônico, né? De modo que o TJ ele deveria ou poderia ter se atentado mais ali aos servidores no momento da implantação da nova tecnologia. O processo judicial eletrônico, né, a gente também observou que ele atendeu o nível de satisfação tanto para os servidores quanto para o cidadão, e que também, né, ele foi afetado pelo processo de transformação digital do TJ, né? A gente observou também, né, foi possível concluir que a existência de benefícios, né, em relação à entrega do resultado, pois o processo judicial eletrônico ele tornou a prestação jurisdicional mais eficiente, a melhora, né, na qualidade do serviço prestado pelos servidores, já que o processo ele se tornou mais prático e diminuiu o volume de papel, e o aumento na produtividade do serviço público, né, com um melhor aproveitamento dos recursos disponíveis, uma vez que demandou menos armazenamento de processo, menos esforço humano para a execução dos trabalhos. Aí eu trago aqui, né, umas sugestões também de melhoria, né, que em relação às dimensões da transformação digital, há que se considerar também os aspectos culturais, né, para a mudança organizacional e aspectos técnicos para o desenvolvimento profissional dos servidores, né. Em relação aos benefícios percebidos com a transformação digital, a necessidade de revisão, né, e desenvolvimento na digitalização dos processos, pois a gente verificou que, apesar dos esforços da Quarta Civil em oferecer um serviço de qualidade, né, por meio da implantação do processo judicial eletrônico, ainda, né, é notória a existência de barreiras externas que dificultam o acesso de todos os cidadãos ao processo digital. Por fim, né, eu trago aqui os resultados que a gente conseguiu concluir,
E foi possível, né, observar que na quarta vara civil se desenvolveu nas dimensões humana, tecnológica e organização. E houve parcial desenvolvimento nas dimensões humana e tecnológica. As dimensões organização tecnológica e organização humana, elas ainda estão em desenvolvimento. Em relação aos benefícios, a gente observou que os níveis de entrega de resultado, qualidade de serviço e produtividade, eles foram desenvolvidos, né, eles estão atendidos. Em relação ao atendimento aí das expectativas do cidadão, houve um parcial desenvolvimento. Como contribuição do estudo, né, a gente pode observar que houve ampliação aí de pesquisas empíricas sobre a implementação de sistemas digitais no serviço público. Foi um debate pioneiro, porque ele investigou como se deu a transformação digital no âmbito de uma das varas do TJ e a possibilidade aí de replicabilidade do modelo de análise para a transformação digital nas organizações públicas e privadas e a expansão do estudo para outras varas do TJ também. Como limitação do estudo, a gente pôde, né, os acessos, a gente teve apenas acesso aos dados de uma das varas, né, da comarca do estado de São Paulo. Então, pode ser que outros desafios e outros benefícios podem ter sido sentidos, né, por outros servidores de outras comarcas. E sugere-se aí também para uma pesquisa futura, né, a ampliação do levantamento de dados sobre esses desafios e os benefícios encontrados em outras varas e que podem, né, ou não ter sentido de maneira diversa o processo de digitalização. Eu acredito que era isso que eu tinha aqui para apresentar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e meu muito obrigada. Muito bom, Juliana. Você fez a sua apresentação em 12 minutos, né? E Sim. dentro do tempo. Então, assim, se ser rigoroso nessa situação a gente considera que não vai atrapalhar os outros, né? Então, é muito bom. Tem alguém dos participantes que quer fazer alguma pergunta sobre o trabalho dela? Sobre a apresentação? Não? Eu gostaria de fazer só uma pergunta, porque, desculpa, Juliana, me perdoa, foi muito bom, mas eu não li seu trabalho, você me perdoa. Qual é o autor da metodologia que você usou? Metodologia? Porque você fez resolução de problema e algo assim, né? Que Isso. metodologia você usou? Qual foi o autor de base? Ai, eu preciso ver, porque Foi o IN, agora... Juliana. Você fez Teve estudo o de caso, IN, faltou o estudo... método Você na fez um estudo avaliação. de caso. Isso, Estudo foi de um estudo caso. de caso. Ela Foi um estudo de caracterizou caso. múltiplas fontes de coleta e aí acabou que colocou só os instrumentos de coleta na Tá bom. mais. É, Tá Mas é bom. verdade, bela observação, porque faltou o método de pesquisa que foi estudo de caso e foi o É, IN. tá bom. Perfeito. Obrigada, viu? ah, Complementar aí, Juliana, o artigo, né? E vamos publicar, né? pode deixar. Vou tentar publicar. Esse, te, Obrigada. esse tema é interessante para mim, que eu sou também perito judicial, né? Minha esposa é advogada, minha filha é advogada, e eu participei dessa situação aí de sair do papel e ir para os advogados fazer a petição no certificado digital, né? Sim, E eu te falo, até hoje tem advogado que não consegue fazer o processo ainda, exatamente, né? Sim, E tem assim, muita dificuldade, eles vão né? até o fórum lá, né? É, E fazem por lá, né? E o exato. que contribuiu nesse processo todo aí, Juliana, é que a partir desse momento que digitalizou, o processo passou a ser digital, hoje a gente, no nosso tempo hoje de inteligência artificial, o STJD está usando machine learning, que ele pega todos esses processos aí, vê o que tem jurisprudência, a inteligência artificial analisa 10 mil processos lá, antes ficava manual, e hoje o machine learning já faz essa situação e está resolvendo muita coisa e adiantando muita coisa em cima do processo. Antes Sim, era no papel, agora se tornou digital, a partir do momento que se tornou digital, pode-se aplicar a inteligência artificial nesse trabalho.
Eu falo isso também que eu não falei, mas eu sou cientista de dados também. E eu vi uma apresentação do TJ de como eles estavam aplicando a inteligência artificial no tribunal, né? E, então, Isso, assim, é. então, Robôs, né? Agora fazendo bastante minuta, pesquisa. É sim, adianta muito o trabalho. Somente lá adianta. no STJD lá, que é o Superior Tribunal, eles pegam lá um caso e tem várias jurisprudência, eles tinham que ficar lendo processo por processo. Hoje a inteligência artificial já vai ler por eles, Olha traz toda a só, informação já resumida e eles já tomam uma decisão mais rápido, né? bacana. Muito interessante, né? Então pode ser ter um próximo passo aí para você Nossa, estudar depois. é verdade. Obrigada. Então tá bom, parabéns, viu? Muito obrigada. Vamos para o próximo agora. O pessoal da primeira sessão já chegou? O O Daniel Daniel, já o chegou, Balili? sim. Já Já chegou. chegou? Olá, boa Então noite. Cheguei vamos, sim. Tudo bem? então vamos, Daniel. Tudo bom? Tudo bom, meu amigo. Se quiser, pode começar a sua apresentação. São 15 minutos, né? Não sei se você. São 15 minutos de apresentação e mais 5 minutos de debate. Tá certo. Então, deixa eu só compartilhar aqui Tá ok. minha tela. Compartilhou, pessoal? Sim, Bom, então, primeiramente, obrigado, né, à organização aí da Emprade, para poder participar. Agradecer também a professora doutora Lília Miguel, que foi minha orientadora nesse trabalho, tá? E esse trabalho, ele foi realmente um trabalho muito bom, muito intenso, a partir de uma dor, né? E que foi sentido aí, né, por mim e por alguns colegas da área, relacionados a essa questão aí, né, da utilização do ERP. E aí nós conseguimos fazer exatamente essa junção, né, da dor, do que existe no mercado de trabalho, no business, com a possibilidade de fazer, né, um impacto social a partir aí dessa correlação, certo? Então, nós nos baseamos principalmente aí por alguns pontos, né, alguns dados aí que nos levaram a fazer, né, esse tipo do trabalho. Então, é o seguinte, a gente, através da Brascom, né, que é uma associação que está muito ligada a essa parte de TI, informou-se de uma previsão aí, né, até 2025, de investimento de 510 bilhões, né, nesse mercado de TI. Também estima-se que até 2025 o Brasil terá um déficit de 797 mil talentos, né? Esse número ele já aumentou um pouco e aí a gente, para esse mercado, realmente é uma demanda muito grande, muito forte de profissionais, né? Para essa área aí de TI. Também avaliamos a questão de como é que é a participação do mercado, né? Como é que é o market share. E aí há uma concentração forte em 3 fabricantes de ERP, né? Que ERP são sistemas integrados que fazem a gestão aí das empresas. Então, é uma forte concentração nesses 3 aí especificamente. Para a análise da região, foram feitas avaliações, né, numa micro-região, aqui ao entorno, né, de Barueri. Então, a gente tem Barueri, Osasco, Jandira, Itapevi, né? Essas cidades que fazem parte dessa micro-região de Barueri, como Barueri sendo principal. E aí, né, em 2021, né, percebeu-se e verificou-se que 26, cerca de 26 mil alunos tiveram aí a conclusão do terceiro ano do ensino médio, ou seja, realmente uma quantidade grande aí, né, de jovens, né, podendo aí fazer essa inserção no mercado de trabalho. E aí também, né, além desta questão, a gente tem o ponto do IBGE que realmente naquela faixa ali, né, 18, 24 anos,
esse índice aí de desocupados, pessoas sem trabalhar, ele é muito alto, ele é muito forte. Nessa pesquisa que foi feita, né, junto a esses alunos, a gente procurou identificar, né, quais os pontos, quais as tendências que esses alunos teriam para, de fato, a graduação, né? E aí, assim, para nossa surpresa, para o nosso bom resultado, a gente identificou que 22%, cerca de 22% dos alunos entrevistados, tinham um interesse de participar de graduação vinculados à área de TI, né? Então, pesquisa de campo aí realizada, quantitativa, exatamente em algumas escolas aí dessa micro-região, como foi analisado. Então, tendo como base, né, este cenário, nós começamos aí e desenvolvemos, né, o nosso trabalho relacionado a este tema aí, né, de RP, de integração. Na análise PESTEL do macroambiente, né, a gente tem os 6 pontos principais aí, mas, de fato, a gente poderia se concentrar nos principais. Seriam aí o aspecto tecnológico e o aspecto social, uma vez que esse trabalho ele busca exatamente o impacto. Então, do ponto de vista tecnológico, né, nós sabemos que realmente a gente está vivendo essa transformação, né, digital de uma forma ampla, com tecnologias emergentes, né, não só no mercado, mas nas empresas também. A transformação digital ela é muito forte. Aumento da utilização de sistemas ERP em empresas de pequeno e médio porte, né, isso também foi identificado, ou seja, as empresas estão se profissionalizando mais, né, buscando maiores controles, né, dentro da sua gestão, né, e a utilização de cloud também para compartilhamento do serviço, ou seja, cada vez menos interação física, né, e mais realmente interação via internet. E do ponto de vista social, falamos um pouco, mas assim, importante ressaltar, né? Então, alto índice de jovens empregados e desqualificados, que tivemos como base lá o IBGE, onde a gente teve aquela análise lá, principalmente de 18 a 24 anos. Dificuldade de acesso ao primeiro emprego. Então, isso é uma realidade nas pesquisas de campo que a gente identificou. Realmente existe essa questão, né? O primeiro emprego é algo bem, bem difícil. A professora quer Daniel, falar? desculpa te interromper, é que parece que os slides não estão sendo mudados. Aqui a gente está sempre com o mesmo slide, com o primeiro. Ah, o meu está mudando. Ah, é? Talvez É, porque agora mudou. agora mudou? Agora mudou. Ah, então desculpa. Então eu estava Tá? falando esse slide aqui, ó, Desse primeiro, anteriormente, dados. Vocês estão conseguindo ver? a gente está vendo o primeiro ainda. No, Em por que que não slide está você mudando? está? Em que slide você No está? 2, no 2. Tá bom. Então, você está no mesmo. Então, tá bom. A gente teve a Que, impressão que que, não estava mudando o slide, porque como você está falando de outras coisas que a gente não localiza aqui nesse primeiro que eu quero dizer, o dos dados, deixou um pouco ah, de confusão. Só isso. Obrigada, viu? Desculpa. imagina, é o que eu que agradeço. Então eu não vou mais colocar no modo apresentação. Eu acho que fica mais fácil nesse modo aqui, né? Todos conseguem ver agora o teste, o macroambiente, É. certo? Daniel, você já Então, gastou 10 é minutos do exatamente. seu tempo. Eu vou pedir para você ser mais rápido, tá? Por favor. Perfeito, perfeito. Isso tudo bem. Então, é exatamente como eu falei, né? Então, desses 2 pontos aqui principais, né? E aí, só finalizando, a gente teria aí formação deficiente do ensino público, alta taxa de crescimento, distanciamento entre classes sociais, dificuldade na inclusão social das camadas menos favorecidas. Então, esses são os 2 pontos aí principais. Então, com base nessa análise aí, a gente definiu a questão de estratégia de negócio. Então, no segmento de mercado, o foco é pequenas e médias empresas nacionais, como diagnosticado. Nos grupos estratégicos também, empresas nacionais de pequeno e médio porte, né? E com baixa satisfação do nível de serviço recebido especificamente nessa questão de sistema ERP. E o fator crítico de sucesso é serviço de manutenção mais ágil, ou seja, o SLA, com um baixo custo. Fazer tudo isso de uma forma ágil, com um baixo custo.
né? Esse foi realmente aí o nosso ponto de estratégia. E aí, a partir daí, né, desenvolveu-se essa sigla aqui, né, que é a ISIT, Integração Social na Tecnologia da Informação, aonde nós buscamos, né, na oportunidade de ter recursos, funcionários motivados, e aí com a capacidade aí para que essa empresa ela tivesse efetivamente aí sucesso nas suas empreitadas. Desenvolvemos aí um modelo Canvas, né, onde principalmente esta empresa Easit, que nós falamos ela como proposição de valor é o fomento à tecnologia ágil a um baixo custo. Esse é um ponto crucial dentro do nosso trabalho, né? Dentro do impacto social de desenvolvimento de novos talentos. Esta é a base do trabalho, né? Do conceito principal. E como Key Resources, então a gente tem uma plataforma de treinamento fundamental, porque a gente tem a inclusão de jovens dentro dessa estrutura EASIT, né? Então, formação de treinamento é importantíssimo e plataforma de prestação de serviço na operação. Então, desta forma, a gente tem aí um modelo Canvas e eu vou falar mais desse, uma vez que meu tempo ele já está aí mais reduzido. Com relação à base de vantagem competitiva, o foco dessa empresa, né, dessa instituição seria a liderança em custo. Então, a gente tem um alvo muito amplo, né, dentro do âmbito competitivo, e a gente tem aí o menor custo como efetivamente vantagem competitiva. Então, o quadrante que nós enquadramos aí seria realmente essa questão aí da liderança por custo. A gente também pôde, nesse trabalho, né, pegar exatamente aí a estrutura, uma estrutura muito simples e muito enxuta, onde teria um diretor, né, um diretor-presidente, um gestor de unidades, e todas essas funções aqui ligadas dentro dessa estrutura ao gestor de BU, né, Business Unit. Então, fazer com que a coisa realmente seja muito enxuta, muito clean, vamos dizer assim, né? Então, aí, no questão do quesito mercado versus produto, nessa matriz, o ponto importante seria a diversificação para a gente continuar trabalhando aí com relação à plataforma de integração, né, entre profissionais de RP e os clientes finais. Isso seria uma continuidade importante para que essa empresa possa continuar aí fortemente dentro desse mercado. A gente apresentou também uma forma que é dessa plataforma, Marketplace, né, aonde seria esses profissionais, eles teriam a plataforma em si como um captador e uma ferramenta de comunicação, né, entre esse profissional e o mercado. Então, a gente acredita que isso realmente pode ser um facilitador aí exatamente nessa relação entre profissionais e mercados. Nós fizemos aí uma avaliação, né, avaliando aí índices econômicos, né, de viabilidade do negócio, e aí a gente diagnosticou aqui com um payback aí de 3,37 anos, né, e uma tira aí de 26,81, né? Foi essa avaliação que nós fizemos no período. Em uma continuidade deste trabalho, né, a gente fez contato com uma empresa, né, de parceria social. Está um pouco aqui, mas é o OneSix. E essa empresa é uma empresa, né, de Knobtech que capacita pessoas. Então, a parceria com esta empresa, né, nos ajudaria naquele número anterior lá. Por quê? Porque entraria como empresa parceira no projeto e a gente conseguiria realmente ter um payback melhor e um ATIR melhor aí ao longo dos 5 anos. Então, esse foi aí o trabalho aí que foi desenvolvido. Agradeço aí, desculpa, passei um pouco do tempo, mas muito obrigado pela oportunidade. Alguém quer fazer alguma pergunta para o Daniel? Alguma observação? Tá. Bom, Daniel, Pois não. olhando a tua apresentação, assim, sendo bem franco, Uhum.
Se você não tivesse em um congresso acadêmico, tivesse apresentando esse trabalho para uma empresa, para um investidor anjo, meu, estaria assim, excelente. Porque já, você entendeu? Porque você fez todo um estudo aí de viabilização da empresa, viu o, o mercado, né? O marketplace. Mas assim, Aham. para um trabalho acadêmico, né? Aí assim, precisaria, aliás, você que fez algumas citações ali, né? Mas assim, a metodologia, que a gente comentou no outro trabalho, né? É toda aquela Uhum. fundamentação teórica da metodologia, né? Eu acho Sim. que na apresentação faltou. Não que faltou conteúdo, vocês fizeram investigação. Assim, se fosse para uma empresa, se você estivesse apresentando essa empresa para alguém investir, com certeza você conseguiria um investimento para viabilizar. Certo. Então, essa que é a minha observação. Então, assim, para trabalho acadêmico, a gente tem que observar todas aquelas, a regra da metodologia, né? Que a gente Uhum. está Agora, aqui, são professores, né? É, na verdade, o Rubens, eu só quero método, é, ressaltar que na apresentação não consta por causa do tempo, mas isso está no artigo. Você pode olhar o artigo, ele está lá. Está tudo lá. exatamente. A gente não perde nessa metodologia o rigor acadêmico. Mas na apresentação aqui faltou, né? Então, como eu não vi o artigo, a minha observação é essa, né? Então, a gente está fazendo a apresentação para um congresso, né? Então, a minha observação é essa, não que falte alguma informação, que o trabalho foi mal feito. Aliás, muito bem feito, porque eu posso falar isso porque eu trabalhei na Siemens, eu fui diretor na Siemens, né? Então, eu vi muito Ah, trabalho tá. bem parecido com o seu, em apresentação de viabilidade econômica, de ROI, tudo. Então, assim, você está de parabéns. O que minha observação é essa aí, que nos próximos que você participar, incluir também essas situações que eu coloquei aí. Mas está muito bom, viu? Tá de parabéns. E vamos Perfeito. para o próximo. Agradeço as considerações. A ver, o próximo agora aqui é do Nairobi. Tudo Colocar. pronto aí, Nairobi? Maravilha, Rubens, vamos nessa. Deixa eu só colocar aqui, ó. Ver se vocês compartilhar minha tela. Tá indo agora. Vocês estão visualizando minha tela? Sim, Aí, beleza. Pronto. Beleza. Gente, vocês estão me ouvindo bem também? Tudo sim, jóia? sim. Perfeito. Tudo bem, Turma, pode. antes de mais nada, super obrigado. Estou um pouco nervoso aqui para fazer a apresentação, mas também muito feliz. Ainda mais com a presença da professora Lilian, eu fico mais tranquilo ainda. Obrigado, professor. A Que Lília honra. participou de todos aí. Espetacular. Mackenzie. Bacana, bacana. Não, a professora Lilian foi a minha orientadora no mestrado também, e, enfim, né, até quando vocês fizeram a ressalva da metodologia, a gente usou exatamente a metodologia tanto proposta pela professora Lilian no manual de metodologia, sempre usando a ideia de pesquisa. Primeira coisa foi a observação participante. Depois, em segundo lugar, a pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa. Então, foi isso que deu uma visão mais clara, né, para esse trabalho. E aí, gente, iniciando, deixa eu colocar aqui. Então, o tema desse trabalho tem um tema super longo aqui, né, mas fala da maximização da criação de valor para o cliente interno e externo, com a convergência das melhores práticas realizadas e a tecnologia de CRM utilizada em uma instituição financeira. O que eu quero dizer aqui, né? Então, basicamente, o objetivo desse projeto, a ideia, né, desse relato técnico, o projeto em si, era aumentar o volume de vendas de crédito de uma agência bancária digital, né, por meio das melhores práticas comerciais desempenhadas pelos gerentes de relacionamento, né, os gerentes de conta, e replicando todas essas informações de modo organizado e dinâmico, para que todos os outros gerentes tivessem acesso a essas melhores práticas e pudessem executar o melhor trabalho, né? Aí, seguindo adiante, qual que é o ambiente aqui que a gente tá trazendo para esse caso, né? Então, até por uma questão de sigilo, eu não vou revelar qual é a instituição financeira e alguns dados
não são exatos, né? Mas toda a estrutura do trabalho teve esse caso real. Então, basicamente, é um bancão, né? Um banco grande. Então, a gente está falando de uma estrutura de 100 mil colaboradores, mais de 50 anos de vida, trabalha com diversos produtos, investimentos, seguro, previdência, mas o core ali é o crédito. Os players, né, em volta desse banco, a gente tem a concorrência de Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, Santander, tem também algumas outras fintechs e bancos que começaram agora. O próprio Nubank, que né, a partir desse ano virou um bancão, né? Então ele também faz parte disso, é um concorrente direto, né? E aí como é que funciona? Então, no banco, a gente tem um sistema, tem um CRM, né, que a promessa desse CRM é trazer para a ponta leads quentes, quer dizer, boas indicações, indicações que otimizem o contato do gerente com o cliente e que dali saia negócio, né? Em especial, crédito, né? E, obviamente, a partir dessa conversa que a gente promova também bons negócios, novos negócios. O que que acontece de fato, né? E aí, a partir do momento que a gente faz uma pesquisa qualitativa com os gerentes de conta e os gerentes líderes, o que que a gente percebe? A gente percebe que esse sistema, né, por mais que tenha sido colocado na operação como um grande solucionador, né, ele acaba sendo um protocolo apenas. Então, nesse diagnóstico, a gente tem o seguinte: primeiro, os leads indicados pela ferramenta, eles não são verdadeiramente quentes, né? Eles não são, a contrapartida deles é muito baixa. Os gerentes não conseguem fazer negócio. Segundo, a maior parte dos clientes preferem utilizar as dicas dos colegas ou relatórios em apartado que existe num outro sistema do banco, mas que é de acesso a todos. E outras informações internalizadas. Por exemplo, um relatório em apartado que indica todas as contas de uma determinada carteira que estejam com saldo negativo, por exemplo, tá? Isso a gente tem acesso, mas não aparece nesse sistema. Um outro detalhe, usar esse sistema atual, esse sistema novo, é uma tarefa super burocrática, né? Ele tem, para você finalizar uma operação, você depende de muitos cliques. Então você precisa digitar muita coisa e clicar em vários lugares diferentes para você iniciar e finalizar um contato com o cliente. Um outro detalhe que a gente percebeu na pesquisa Quali é que as boas práticas sejam disseminadas o mais rápido possível. Isso é uma demanda de todos os gerentes, né? Um outro detalhe, isso foi super importante para esse trabalho. A gente percebeu que a maior parte dos gerentes, tanto de conta quanto os gerentes líderes, eles têm interesse em cooperar, em dividir conhecimento. Às vezes no comercial a gente tem alguma resistência, né, com relação a ranking, competição, técnicas de venda, etc. Existe essa resistência. Mas aqui também um outro fato muito importante. E aí os dois últimos detalhes a gente percebeu também que que existe um aumento de engajamento com melhores resultados. Então, o gerente que geralmente vende mais, produz mais, trabalha mais, divide mais, ele acaba ficando cada vez mais engajado no trabalho, seja na venda em si, quanto no apoio com os colegas. E o SP, né, que é o sistema Presto, tem uma burocracia complexa para alterações. Então, toda vez que uma demanda, isso também na pesquisa Quali ficou claro, toda vez que uma demanda chega na mesa, né, para discussão, para melhoramento do sistema, etc., existe um respeito com relação a essa observação, mas existe uma demora muito grande para uma futura alteração. Então, as alterações são mínimas ao longo do tempo, né? Aí, o que que a gente percebeu também? A gente percebeu, até para enxergar melhor, como é que fica a conversão, né, de quem usa o sistema, o CRM atual proposto, né, e quem usa as melhores técnicas. O que que foi feito? A gente conseguiu realizar a divisão em dois grupos, né, dos melhores gerentes que conseguem os melhores resultados usando o sistema, o CRM, o sistema Presto, e o outro grupo é um grupo que também dos melhores gerentes, mas que realizam, que têm os melhores resultados através das melhores práticas, que deixam o sistema de lado, né? Até para mensurar isso da melhor forma. E o que que a gente percebeu? A gente percebeu que e aí considerando o seguinte, que esses dois grupos conversaram com o mesmo número de clientes ao longo do mês, esses dois grupos tiveram um índice de cancelamento zero
e mantiveram o NPS em 90%. O que que eu quero dizer aqui? O que que a gente quer dizer aqui? Que a qualidade da venda, ela foi mantida. Então, para que haja essa observação, a gente está cuidando do começo e meio e fim dessa negociação. Qual que foi o resultado que a gente obteve? A gente obteve uma conversão muito maior de quem utiliza as melhores práticas. E uma conversão muito menor de quem apenas usa o sistema. A entrega existe dos dois lados, mas a conversão por cliente, ela é muito maior, né? E aí um detalhe em especial dessa verificação foi que a gente imaginou um alvo de entrega de meta até o até o 15º dia útil do mês. E aí uma coisa interessante, o grupo que utiliza as melhores práticas conseguiu entregar esse objetivo de crédito até o 15º dia útil do mês. Na sequência, o que que a gente percebeu também, né? Foi elencado quais eram, então, partindo desse pressuposto, a gente elencou quais eram essas melhores práticas, né? O que que esses gerentes faziam que é tão diferente, que cria essa discrepância tão grande, que o nosso sistema, que o CRM não consegue aplicar. Então, aqui a investida foi em identificar essa postura para aí sim levar para a ferramenta. Então, por exemplo, rapidamente, verificar os clientes com os maiores saldos devedores nos últimos 3 meses. Então, existe uma busca manual para essa informação. Verificar os clientes com pré-aprovado de crédito com taxa reduzida e operações mais caras já contratadas na própria instituição, onde o cliente tem acesso a uma taxa menor, mas está operando com uma taxa maior. Processo manual também que o sistema não demonstra, não apresenta. Verificar os clientes com pré-aprovados, boa classificação de crédito e com empresa cadastrada no mesmo grupo de crédito. Por quê? Porque às vezes a taxa da pessoa física é uma taxa mais interessante do que para a empresa. E existe a possibilidade de trânsito de taxas ou readequação pelo segmento. Então, isso também é importante. Ter a informação imediata dos clientes que simularam a operação de crédito. Então, a gente tem essa informação, mas também de uma forma apartada. Verificar os clientes que tinham pré-aprovado nos últimos 3 meses, que não tinham, né, e que agora tem. Isso faz toda a diferença, porque alguma coisa mudou, uma restrição saiu, o score dele aumentou, etc. A utilização do sistema SCR do Bacen, e aí a gente não está falando de Open Finance, a gente está falando de um sistema que sempre existiu, que consta como cláusula contratual em qualquer operação de crédito, e verificar os clientes com operação de crédito automático, consignado, etc., comprar aprovado e o inverso também. Então, a ideia, o que a gente conseguiu capturar foi exatamente isso. Uma segunda tela mais importante também na pesquisa Quali. A gente conversou com vários clientes, né? E os clientes, na maior parte das vezes, identificaram o seguinte, que sim, os clientes desejam ser atendidos com isenção por parte do seu gerente. Então, uma postura isenta é bem-vinda em todos os atendimentos realizados pelos gerentes. E um outro detalhe, eles desejam receber ligações propositivas, com novidades, informações e melhoramentos. Ou seja, aquela ligação para saber como é que a minha conta tá, isso não serve, né? Agora, quando é realizada uma ligação propositiva, isso faz toda a diferença. Quer dizer, essa ideia vai ao encontro das melhores práticas. E aí a solução, a gente parte nesse momento, né? Com uma análise SWOT bem rápida aqui. Então, oportunidades, o que que a gente tem à frente, né? Então, primeiro, ampliar as vendas em crédito, disseminação das melhores práticas, melhoramento das capacitações, informação informação de forma organizada na nossa ferramenta de CRM. Quer dizer, existe um movimento dos colaboradores em fazer isso acontecer. O engajamento pode aumentar. As ameaças que a gente tem aqui é o conhecimento não compartilhado, ele fica centralizado com poucos gerentes, não haver a ampliação de vendas, não permitir que o sistema evolua, trazendo as mesmas indicações, quer dizer, vira apenas um protocolo e não tem ação nenhuma, não explorar o potencial da carteira de clientes de cada gerente, né? Como pontos fortes, a gente tem gerentes estão receptivos ao compartilhamento das informações, as informações já existem, elas estão internalizadas, mas em relatórios apartados.
A constatação de melhores resultados com o uso das melhores práticas foi evidenciado pelo índice de conversão. Não existe um prejuízo da qualidade do atendimento do NPS, nem do cancelamento. Né? Os pontos fracos dessa operação fiquem em deixar de aumentar o volume de vendas, fazer a triagem de clientes usando as informações internalizadas demora muito tempo, né? As indicações da ferramenta não são tão eficazes, o CRM não visita o comercial para testar novas oportunidades e testar os pilotos, né? Quer dizer, isso também é uma informação que foi encontrada na pesquisa. A turma do marketing, quem acerta o CRM, para no regional e no nosso superintendente, mas não chega na ponta da operação. Então, isso acaba sendo prejudicial, né? Aí, o que que a gente imaginou como solução? Dois caminhos. Então, Seu ou a tempo gente já faz a estourou, viu, inclusão. ô Nairobi? Já deu os 15 minutos. O Continua aí Rubens só está. para te avisar. Ah, desculpa, né? Que no meu relógio É. aqui está contando 13. Está contando 13 minutos. Então segue, por favor. Então, desculpe, eu vou acelerar aqui. Desculpe. Então, dois caminhos, basicamente: a inclusão das melhores práticas no sistema e o aprimoramento de novas capacitações. Ou apenas aprimorar as próximas capacitações. O decidido, obviamente, é a inclusão das melhores práticas no sistema e o aprimoramento dessas capacitações, né? Então, a inclusão das melhores práticas a gente desenhou aqui para ser aplicada em uma agência comercial, trabalhar especificamente nessa agência e realizar os testes que forem necessários para a implantação dessa nova política no CRM. Né? Então, aqui também a gente faz isso, está bem descrito no trabalho com relação às fases, né? E mais para frente, a gente tem todo o custo da operação. Para finalizar, o projeto em si é super viável, que a gente está falando de uma operação que fatura mais ou menos 5 milhões de reais. Né? E de resultado líquido, a gente está falando de 1 milhão e 200. Ou seja, a partir do terceiro mês, o que eu vou ter de custo, isso por essa projeção, isso já se pagou. Então, acaba fazendo toda a diferença. E aí, para finalizar, o projeto piloto ele ainda não foi iniciado, né? A gente está aguardando algumas questões vindas de cima para baixo. Os resultados obtidos, então a gente colocou aqui como ouvir mais os usuários da própria ferramenta, quer dizer, a gente está falando de customer centricity na última instância, porque efetivamente quem usa a ferramenta é quem pode ajudar demais nessa operação. Verificação das melhores práticas, não prejudicando a qualidade do atendimento nunca. Ligações mais objetivas, clientes mais seguros quando isso acontece, facilita a tomada de decisão de todos e a consciência de que o trabalho nunca vai estar pronto. Quer dizer, iterar, projetar, testar e refazer todo o trabalho. Tá? Os resultados esperados no futuro também da mesma forma, a gente espera essa ampliação, esse desenvolvimento muito mais forte com essa aplicação na ferramenta, né? E, obviamente, o engajamento de todas as partes, quer dizer, do cliente externo, que vai contratar mais, vai consumir mais, e do cliente interno, que vai se sentir mais engajado, vai estar participando melhor da operação, não só fazendo mais negócio, mas trazendo mais informação para o desenvolvimento do negócio em si. Tá? Então, aí finalizando, última tela aqui. Então, a gente fala um pouco sobre a inovação, né? O serviço está em constante transformação. Criação de valor é o que fica claro para o cliente interno e externo. Eu tenho a ampliação das vendas e tenho a participação de todos em prol do negócio. O impacto social e econômico, maior engajamento, mais negócios, aumento da satisfação e manutenção da satisfação. Informações internalizadas, custo mínimo e pessoas, é o que a gente consegue ver na tabela anterior, mas eu acho que o ponto que fica, e aí sim eu finalizo a apresentação, Rubens, me desculpe, estou estourando o tempo, mas é que eu acho que diante de tudo que aconteceu na implantação desse projeto, o que fica, isso acaba sendo uma grande verdade, né? Para toda equipe, para todo mundo que faz parte disso, é a paciência na descoberta e nas implantações. O excesso de burocracia e política, ele pode cansar um pouco,
então ele gera ansiedade. A impressão é que a coisa nunca está pronta. Mas a ideia é estar cada vez mais preparado para agir da forma correta e entender que isso tem um tempo e que pode ser implantado da melhor forma quando a gente tem as melhores pessoas, as melhores intenções e organização para isso. Gente, peço desculpas pelo tempo, não queria que eu tivesse atropelado dessa forma, mas obrigado pela atenção de vocês e estou à disposição para aquilo que vocês precisarem, para dúvidas, etc. Por favor, deixa eu tirar aqui, vou encerrar. Pronto. Obrigado, valeu. Alguém aí está participando da sala, quer fazer alguma pergunta sobre a apresentação do amigo? Não? Tá bom. O Nairobi, assim, a, sobre aquela última consideração que você fez ali do cansaço, do projeto, né? Na aula do mestrado profissional lá, eu participei de algumas, né? E uma das situações que a gente viu para projeto, né? O gerenciamento da mudança, né? Que Exatamente. se você, assim, você tem que trabalhar muito na gestão da mudança para diminuir esses impactos, né? Porque quanto mais você trabalha na gestão, as pessoas vão estar mais abertas, suscetíveis a colaborar no projeto, né? E uma outra pergunta essa questão desse CRM aí, ele já não abrange, porque assim, ficou muito distinto ali do que usava o CRM normal e das melhores práticas, né? O porquê não colocar essas melhores práticas dentro do CRM? É possível fazer isso? Ou outros CRMs abrangem essa situação e esse em questão não está abrangendo? Porque assim, a diferença é muito grande, né, de performance. Exato, exato, exato. Quando a gente chegou nesse número de resultado, quer dizer, quem usava as melhores práticas e não usava o CRM, e só quem usava o CRM, a diferença é muito grande. O que acontece existe o que a gente percebeu ao longo dos meses é que existe uma resistência para alguns protocolos. Então, por exemplo, existe uma linha de raciocínio para que, isso é fundamentada dentro da instituição, né, para que haja o atendimento de determinados clientes em determinados assuntos, né? Só que é aquilo, né? A gente tem a regra e tem a vida real. E na vida real, a gente tem a possibilidade de ser um pouco mais flexível com os pensamentos. Então, a hora que você percebe que onde você está agregando um pouco mais de valor, quer dizer, eu tenho novas ideias, eu tenho relatórios diferentes que estão sendo ignorados, e a gente passa a valorizar esses relatórios para inclusão no CRM, a impressão que às vezes eu tenho, né, em algumas reuniões, etc., é que existe um olhar muito positivo para que exista a migração dessas informações para o sistema, mas ao mesmo tempo, e aí isso tem tudo a ver com a gestão das mudanças, né? Às vezes a impressão que a gente tem é que algumas pessoas não conhecem o dia a dia do comercial. Então, esse é um ponto de discussão muito, muito grande, porque às vezes a vivência, né? É como tem muito do design thinking, né? Que a gente fala, quer dizer, poxa, antes eu preciso descobrir o que está acontecendo de verdade para que uma solução seja produzida. E é engraçado, porque num primeiro momento é óbvio isso, né? E mais engraçado ainda, como o óbvio precisa ser dito a todo momento. Porque imaginar que uma ferramenta, que um CRM gere um bom lead, você precisa necessariamente de um grupo multidisciplinar, mas que participe da ponta. Porque senão é uma história muito bonita que poderia ter sido contada de uma forma incrível, mas que é deixada de lado. Por quê? Porque não existe essa vivência na ponta, né? E aí depois até lendo outros artigos, etc., o que mais me chamou a atenção é como esse tipo de situação é comum. Esse tipo de situação é muito comum.
Então, às vezes, existe uma sugestão incrível, uma linha de raciocínio absolutamente racional para tomada de decisão e para indicação, mas quando existem algumas ausências, né? Quando a gente começa a contar a história, e em especial nessa verificação, o produto é absolutamente diferente. Absolutamente diferente. Quer dizer, até voltando no trabalho anterior lá do TJ, até por favor, vocês me corrijam se eu estiver enganado. Mas quer dizer, para a implantação de uma ferramenta, eu preciso necessariamente preparar as pessoas, né? Senão o impacto disso é gritante. Eu tenho um descompasso absurdo. E o grande problema aqui é o resultado. A mesma coisa acontece, quer dizer, de uma outra forma, quando falta uma peça. Quer dizer, eu tenho o sistema, eu tenho as pessoas, mas o melhoramento que é exigido agora em qualquer processo, em qualquer metodologia ágil, etc., que é, pô, prototipou, testou, mediu, refaz. Vamos melhorar, etc. Isso nem sempre acontece. Então, um pouco da minha questão sobre esse trabalho, e por isso que eu friso a ideia de paciência, é porque, por exemplo, se dependesse de mim, eu já tinha juntado todo mundo e falado, turma, vamos mudar agora isso. Mas a gente percebeu alguns enfrentamentos. E assim, por N questões, tá? Por desconhecimento, por uma questão política, por uma determinada posição, ou por um determinado momento também da instituição. Então, isso acontece. E aí Tá bom. também, lendo outros artigos, a gente, além de perceber que isso é normal, quer dizer, não deixa de ser mais uma habilidade que a gente precisa desenvolver para Tá ok. lograr êxito lá na frente, né? Tá bom, Eu acho que é Nairobi. isso. Parabéns, né? E Obrigado, valeu. vamos melhorar e tentar publicar esse artigo aí, né? Amém. Esse é- Combinado, combinado. Então, tá bom. Então, a gente tem agora o último artigo, a última apresentação, né? Tecnologias digitais e desenvolvimento acadêmico, né? Pelo pessoal da Universidade Federal do Rio de Janeiro. São vários autores aqui. E, se estiverem pronto, podem começar. Já começo a verificar o tempo aqui. Boa noite, professor Rubens. Boa Meu nome é noite. Wellington, eu vou fazer a apresentação. Vou compartilhar aqui minha tela. Estão vendo minha tela? Sim, Meu áudio está bom? sim, perfeito. Não, Com perfeito. sotaque. Perfeito. Boa noite a todos. Boa noite, professor Rubens. Obrigado pela oportunidade do Emprade. Eu vou apresentar o trabalho Tecnologias Digitais e Desenvolvimento Acadêmico, um relato técnico da experiência de estudante de administração na modalidade EAD e um projeto de extensão. Esse projeto de pesquisa foi idealizado por mim, o Wellington Fortunato, mas aí com as coautorias e todo o apoio do Marco Ferreira, do Ademir Prede Júnior, do professor Marcelo Calvosa e do professor Manuel Messias da Silva Valdivino. Nós somos, em grande maioria, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e participamos do grupo GCAPEP. Na introdução, eu trago uma imagem ilustrativa para instigar a nossa imaginação, que foi formulada no inteligência artificial. E nesse contexto, eu trago algumas informações. A busca por aperfeiçoar o ensino e o desenvolvimento acadêmico é constante nas instituições de ensino superior. Necessidade de democratizar o acesso ao conhecimento e oferecer uma experiência educacional de qualidade são pontos importantes. Com isso surgiu nossa pergunta de pesquisa. E a nossa pergunta de pesquisa busca o seguinte: observar como as tecnologias digitais de informação e comunicação podem contribuir para o desenvolvimento acadêmico de estudantes matriculados na modalidade EAD em uma instituição pública de ensino superior que estão envolvidos em projetos de extensão universitária. Temos como objetivo geral analisar os impactos das tecnologias digitais no progresso acadêmico desses estudantes. E temos como objetivos específicos investigar
de que maneira essas tecnologias facilitam o acesso à informação dos estudantes, identificar ferramentas tecnológicas que podem auxiliar os estudantes em atividades acadêmicas e examinar as contribuições acadêmicas dessas tecnologias sobre os aspectos de comunicação e colaboração. Aqui eu trago o método utilizado. Utilizamos uma abordagem qualitativa, de natureza explicativa, e uma pesquisa empírica. Utilizamos a análise de conteúdo categorial de Bardan para analisar os relatos, e um relato técnico para expor o conteúdo. Haja vista que o relato técnico ele traz vantagens para conversar entre a teoria e a prática. Abordagem teórica e conceito-chave. Ali, utilizamos como lente teórica a teoria ator-rede. Essa teoria ela explora as interações complexas e dinâmicas entre o humano e o não humano. Trago um conceito de TICs, que são tecnologias que englobam uma vasta gama de ferramentas e recursos digitais utilizados para criar, armazenar e transmitir e manipular informações. E um conceito de desenvolvimento acadêmico. Ele pode ser conceituado como um processo holístico, contínuo e multifacetado que envolve a aquisição e o aprimoramento de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Ambiente de extensão, esse é o nosso contexto, é o ambiente de extensão EAD, atores e tecnologias. O estudo foi realizado com estudantes do CEDERJ. O CEDERJ é um consórcio público aqui do Rio de Janeiro, que comporta ali 7 universidades públicas ativamente, e nesse contexto realizamos a investigação. E os elementos humanos são os estudantes de administração, pelo CEDES, modalidade EAD, os professores e orientadores do projeto de extensão. Elementos não humanos são as tecnologias, internet, site de busca, ferramenta de comunicação, plataforma de divulgação científica, software, redes sociais, inteligência artificial. Diagnóstico do problema. O foi realizado com a coleta de dados, análise de conteúdo, categorial de Bardan, com o apoio do software Atal TI, uma revisão de literatura e o auxílio para essa revisão de literatura do software Publish or Perish. Nos resultados. Os resultados, a gente concentrou esses resultados em 3 categorias principais, são elas comunicação e colaboração, acesso a informações, tecnologias digitais. Oferecemos esse quadro aí com as frequências para conseguirmos observar ali o que teve um peso mais relevante nos relatos analisados. 17 entrevistas. Categoria 1, comunicação e colaboração. Essa categoria, ela traz dos relatos todos as falas dos estudantes que estavam ali lidando com esses elementos de comunicação. Há estudantes que falaram que o ensino fica mais inclusivo com a tecnologia, é possível criar sala de papos interativas, videoconferências de redes sociais também podem ser utilizados, grupos de WhatsApp podem ajudar nessa comunicação e colaboração, assim como a tradução de artigos, textos e páginas da internet, transcrições automáticas de áudio, todos são pontos positivos relatados pelos estudantes. A categoria 2, acesso a informações, essa categoria traz todas as ferramentas de tecnologia que ajudaram no processo da elaboração do trabalho no projeto de extensão. São eles internet, computador, redes sociais como Instagram, YouTube, ferramentas que ajudam a busca de informações em diversos locais e idiomas, novas tecnologias que podem facilitar o acesso de estudantes à informação e recursos. São todas facilidades que as tecnologias trazem para o acesso a informações.
tecnologias digitais. Essas tecnologias digitais que foram pontuadas são propriamente mais os softwares e os aplicativos. Dentre eles se destacaram os aplicativos do Google, como o Google Calendar e o Google Keeps. Eles foram pontos relevantes, foram achados relevantes nesse estudo, porque na literatura pouco se é citado essas ferramentas como suporte para atividades acadêmicas. Também a inteligência artificial, como o ChatGPT, também foi citado, e inteligências artificiais foram citados tanto como um ponto de facilidade de produção acadêmica, como também como pontos a se observar como facilitadores aos estudantes que realmente não querem desenvolver um trabalho, querem apenas facilitar o desenvolvimento de trabalhos acadêmicos, como vamos ver nas considerações finais. Como conclusão da investigação, as tecnologias têm a função significativa no desenvolvimento acadêmico. Então, essas tecnologias se mostraram como estratégicas para esse desenvolvimento acadêmico dos estudantes e impactam de forma positiva o progresso acadêmico dos estudantes. As tecnologias podem proporcionar um acesso rápido e eficiente às informações de diferentes fontes e variados idiomas e formatos. O estudo identificou alguns aplicativos e sites que são capazes de auxiliar os estudantes em atividades acadêmicas tais como o ChatGPT, Google Meet, WhatsApp e YouTube. Também identificou aplicativos pouco observados na literatura, como é o caso do Google Calendário e do Google Keep. Contribuições e recomendações do estudo. Como contribuições, os achados do trabalho corroboraram as premissas da teoria ator-rede, demonstrando as complexas interações entre atores humanos, que são os estudantes e orientadores, professores orientadores, e não humanos, são as tecnologias. E as contribuições práticas. O estudo aponta a necessidade de integrar ferramentas digitais como plataforma de compartilhamento de arquivos, aplicativos do Google, inteligências artificiais e o WhatsApp para otimizar o acesso à informação. E recomendações. A pesquisa sugere que líderes e professores orientadores do projeto de extensão analisado visem, na orientação e capacitação dos estudantes, o uso de tecnologias que desenvolvam o planejamento estratégico e planos de ação que promovam a criação de ambientes virtuais de interação e colaboração. Limitações e pesquisas futuras. Como limitações, temos como limitações que foi uma pequena amostra, apenas com 17 estudantes. E essa amostra representa um recorte de um estudo maior que realizamos. Então, pesquisas futuras podem realizar investigações com amostras maiores, mais diversificadas de estudantes, abrangendo diferentes projetos de extensões, instituições de ensino, a fim de alcançar resultados mais palpáveis, mais generalizáveis. Seria também pertinente investigar o uso de inteligências artificiais, como o ChatGPT e o Gemini, nas esferas de ensino, pesquisa e extensão, explorando seus benefícios, riscos e desafios para a comunidade acadêmica. Trago algumas referências. E agradeço a atenção de todos. Eu consegui expor os principais pontos do estudo e fico à disposição para futuras perguntas e discussões. Alguém do grupo aí quer fazer algum questionamento para o Wellington? Tem alguma dúvida sobre a apresentação? Não? Tá bom. Então, vamos dialogar um pouquinho, Wellington. O estudo EAD já é bastante antigo já, né? Não é agora que surgiu, né? Já tem muito tempo que... Só que ele não era tão disseminado. O que aconteceu? Quando a gente teve a pandemia, que as escolas
tiveram que fechar e deixar os alunos não podiam ir para a escola presencial, assim, teve pelo menos 6 meses que as escolas tiveram que fazer uma adaptação assim, violenta, tiveram que investir muito dinheiro para poder se preparar para o estudante poder fazer pelo menos, não o EAD dito, mas pelo menos as aulas ao vivo, né? E toda essa infraestrutura, agora que nós já voltamos a uma normalidade, tem aulas presenciais, se vocês observarem, é, as aulas gravadas EAD, elas já são constantes aí, se você pegar a semana aí, os 5 dias, pelo menos 2 aulas, 2 dias por semana, no mínimo já são aulas à distância, né? E então, assim, é um ponto que não tem volta. O que tem que se fazer é como se o estudo foi a sua abordagem aí, é que se tenha pontos de melhoria, né? Observando o que você comentou aí, os alunos, o que acontece? O ideal é que a plataforma tenha todos esses recursos além das aulas, né? Que ele tenha lá um grupo, uma sala, onde os alunos podem entrar e fazer o bate-papo deles, que tenha alguma outra ferramenta integrada, que ele não saia daquela plataforma para buscar recursos que a plataforma não tem. Então, assim, esse seria o ideal, né? Então, a ideia, eu acredito ser boa, né? Mas para a tua pesquisa, essa sua amostra é muito pequena. 17 alunos, né? Você não deu nenhuma sala. Então, assim, eu realmente quero que você reconsidere, né? E tente fazer, de repente, aumentar essa amostra, né? Até para uma possível publicação, porque tem um viés aí, né? Fica um pouco enviesada aí a situação da pesquisa e das suas conclusões, porque por conta dessa limitação. Agora, a ideia da investigação sobre a plataforma EAD, sim, é bem-vinda, né? E tá faltando os estudos, principalmente na questão da integração da inteligência artificial, né? Porque hoje a grande crítica é que os alunos estão indo lá no chat GPT, no Gemini, para fazer para a inteligência artificial fazer os seus trabalhos, né? Então, assim, se isso tivesse incluso dentro de uma plataforma com um controle, onde os professores poderiam também controlar o que está sendo investigado, o que foi investigado, porque no chat GPT você consegue, se o professor colocar lá no chat GPT e fazer uma investigação, ele consegue saber se foi parte da inteligência artificial ou não, né? Tem recurso para isso. Agora, eu não sei se todos os professores fazem isso. Mas, assim, uma grande crítica da academia, principalmente para o EAD, é essa questão das aulas gravadas e as limitações. Então, tem algumas instituições que não aceitam ainda o, o EAD, o próprio Mackenzie, não, pelo menos o que eu vi, professora Lino, você pode me ajudar? Tem o EAD da graduação lá do O que nós temos não é o curso de Tem, bacharelado, nós temos o curso de tecnólogo, né? tecnólogo, né? Então, além do lato sensu, que a gente também tem. Então, o bacharelado, existe um plano ainda em análise, porque a nossa parte presencial é muito forte na questão da graduação. Mas até onde eu sei, dentro dos próprios cursos presenciais, existem realmente iniciativas para se ter aulas remotas em algumas disciplinas, pelo menos parcialmente, híbrido, né? Modelo híbrido, né? Uhum. Então tá bom. Obrigado, professora. Imagina, obrigada eu. Então, Wellington, da minha parte seria essas observações. Se você quer fazer a réplica aí, fica à vontade. Sim, professor, eu agradeço a sua pontuação. Acho que acho que o método é relevante, bastante relevante em qualquer estudo acadêmico e por um estudo empírico, a quantidade de indivíduos entrevistados tem um impacto
grande. Eu só explico que 17 estudantes, o projeto de pesquisa, o que foi foco da análise, até o final do ano passado, tinham 28 integrantes. Então, por isso que eu não consegui expandir mais essa amostra. Mas eu acredito, obviamente, que no futuro a gente expanda isso até para encontrar mais ferramentas, enriquecer mais toda essa dinâmica, em especial em questões de inteligência artificial, e também buscar mais, exemplo, essas ferramentas do Google, o Google Calendar, o Google Keeps, que eu busquei na literatura e não encontrei, eu encontrei algo bem raso, talvez possa trazer insights como os estudantes utilizam ferramentas da sua vida particular para a área acadêmica, porque o que eu percebo, eu como estudante de EAD, minha graduação foi no EAD, eu fiz pós-graduação no EAD, então o que eu percebo é que, às vezes, aquela tecnologia ela foi feita sem perguntar para quem está usando. Ela é feita e assim, ó, tem uma ferramenta ótima aqui, toma aqui e usa. Tá, mas eu já tenho uma que eu já consigo fazer tudo com ela. Não preciso de outra, não quero. Não, mas toma que você vai usar essa. Talvez falte esse diálogo, até porque as tecnologias são tão dinâmicas hoje, o ChatGPT hoje não é o mesmo de amanhã, então está mudando, eu venho acompanhando essas mudanças e eu acredito que essa discussão tende a aumentar, porque a produtividade que a inteligência artificial tá trazendo, inclusive para pesquisa, para quem utiliza como ferramenta, como meio, é algo bem relevante, é algo que, inclusive para investigações qualitativas, se a gente colocar alguns artigos hoje no, no Google AI Studio do Gemini, ele vai fazer algumas análises ali que vai ajudar na nossa produção inicial, vai no trazer informações. Então, é isso que eu trago. O EAD, ele acredito que hoje já se mostrou a que veio, e eu acredito que não tem mais volta, até porque a gente vive em um mundo que a tecnologia tende a ser ampliada e ser utilizada em todas as áreas da nossa vida. Bom. Então, pessoal, acho que terminamos as apresentações da sala. Da minha parte, fiquei muito satisfeito aí com todos os trabalhos. Peço desculpas aí pela questão do comprometimento com o horário, mas, assim, eu creio assim, vocês vão ter a oportunidade de participar, se for participar de um concurso, para ser um professor, e, assim, o pessoal, assim, é muito... Essa questão do horário, assim, não, assim, se você passou do horário, você perde ponto, né? Não é o nosso caso aqui. Mas, assim, eu quero que fique esse exemplo, não que eu querer atrapalhar a apresentação de vocês, mas é que nas próximas a gente se condicione a montar a apresentação dentro do tempo, né? Porque se tem muitos slides, com certeza, e muitas informações, assim, vai ter problema na apresentação, né? E a gente tem o tempo para obedecer. Eu recebi uma orientação do Congresso que tinha que seguir essas regras, né? E então é isso aí. Mas assim, eu peço desculpas, né? Da parte, mas são as regras do Congresso e quem está participando tem que cumprir as regras, né? E gostei muito das apresentações. Daniel, o teu trabalho o seu artigo tá bom. Se você olhou os outros artigos, principalmente o último agora do Wellington, como foi feitas as divisões, seu trabalho ficou muito parecido com o do Nairobi ali, né? Mas ali ele estava mais um pouco assim para mim, né? Eu não li os artigos, né? Se eu ler o artigo, eu poderia ter uma outra visão. Mas o que foi apresentado, as divisões ali do que foi a introdução, o problema, né?
toda aquela metodologia lá que a gente vê lá no livro do Pérez, né? O Pérez lá no livro dele, ele explica aquela. E eu estou usando lá no pós-doc também. Então, Então, assim, mas eu preciso intervir nessa hora, porque sim, os dois trabalhos são parecidos, porque eles seguem o mesmo protocolo que nós usamos no mestrado profissional, e que já foi acatado pelo Congresso, não só pelo ENPRAD, mas SEMEAD, e agora também pelo ENAMPAD. Então, nós seguimos isso, e o artigo em si, ele tem todo o conteúdo teórico, metodológico, mas ele desemboca mesmo numa solução, e por isso que a gente usa esse protocolo. Então, se você olhar relatos tecnológicos qual é a estrutura de relatos tecnológicos dentro do ENPRAD, assim como o SEMEAD e a ENAMPAD, você vai ver que é a mesma que eles apresentaram. Talvez tenha sido um pouco extenso, porque realmente ele tem uma extensão um pouco grande, eu não estou me referindo sim. a isso. Sim. A minha Mas observação é, só professora, é que na apresentação que ele fez, se ele for fazer isso, representar em um outro congresso, fazer as divisões ali para a gente acompanhar, né? Ali, depende ali, do ali foi, Congresso. ali foi meio que a apresentação dele tá parecendo como um white paper para mim, entendeu? Me pareceu isso, né? É que o Congresso Tinha, aceita isso, inclusive tem umas. não é Eu tenho questão do, 5, na verdade, nós estamos com 5 egressos só meus, né? Nesse Congresso, nós temos vários. Mas essa tem sido realmente, Rubens, uma jornada para que a gente consiga mostrar que existe também um outro tipo de trabalho aplicadíssimo, com estruturas que não comprometem de forma alguma as questões, o rigor metodológico, nem o rigor acadêmico. Mas eu agradeço as suas colocações. Obrigada. Obrigado. Então, pessoal, tá encerrado a nossa sala. Eu agradeço a presença de todo mundo, agradeço a professora Lília. E amanhã eu estou aqui de volta em outra sala como moderador também. Inclusive, o Alexandre vai apresentar um trabalho, né? Aí vai ser complicado para mim, né, professora? Boa noite, pessoal. Parabéns pelo trabalho, todo mundo que apresentou. Obrigada, Rubens, pela mediação. Prazer, professora Lilian. Prazer, Sucesso Obrigado, para professora professora. todos. Cristina. Até Tudo de bom mais. para vocês. Até mais Para e até Até nós. Bom mais. Muito congresso, obrigado. pessoal. para Tchau, todos. Boa tchau. noite, Obrigada. Obrigado, tá? obrigado por todos. Tchau, tchau.